Olá, gente. Eu sou Rodrigo Zucchi, advogado, e o César me convidou para falar rapidamente sobre petição inicial, mais especificamente sobre o pedido. O pedido, ele é um dos elementos básicos da lide. Ele é o núcleo da petição inicial. Nas palavras do professor Didier, é a providência que se pede ao Poder Judiciário. Ela é a pretensão material do autor deduzida em juízo. Previsto no inciso 4 do artigo 319 e regulamentado no artigo 322 e seguintes, o pedido, com as suas especificações, deverá encontrar respaldo no fato e no fundamento jurídico. Ele deverá especificar com clareza o que pretende o autor. Em outras palavras, ele tem que ser certo. A certeza no pedido que impõe o caput do artigo 322 não é restritiva. O magistrado deverá levar em consideração todo o alegado na petição inicial, ou o conjunto de postulação, como aponta o parágrafo 2º, não se limitando ao que consta no item pedidos da petição. As exceções, isso é, os casos em que é viável a formulação de um pedido genérico, elas estão previstas no parágrafo 1º do artigo 324, e são elas: as ações universais, quando o autor não puder individualizar desde a inicial os bens a que tem direitos, que é o exemplo do autor não saber ainda quais bens de uma herança serão destinados a ele. Quando não for possível determinar a consequência do ato ilícito. Um exemplo disso é um acidente, em que não se sabe se deixará sequelas ao autor e se será necessário repará-las, nem seu custo, nem suas consequências patrimoniais. E quando a determinação do objeto ou do valor da obrigação depender de ato a ser praticado pelo réu, que é como ocorre, por exemplo, nas obrigações de dar coisa, em que a escolha cabe ao devedor, ou no caso de uma obrigação legal de manter ou guardar extratos e comprovantes de pagamento. A primeira distinção que a gente faz é com relação ao objeto do pedido. Ele pode ser mediato ou imediato e decorre da natureza. O mediato é o bem da vida, o direito material que o autor almeja conseguir com aquela ação, enquanto o imediato refere-se à providência jurisdicional que o autor busca. Visando a celeridade, a eficiência e a economia processual, o legislador ele previu a possibilidade de cumulação de pedidos, lá no artigo 327 do CPC. As hipóteses de cumulação de pedidos elas podem ser classificadas da seguinte maneira: cumulação própria, quando são formulados vários pedidos visando o deferimento simultâneo de todos eles. Dentro da acumulação própria ainda temos a simples e a sucessiva, onde a simples, as pretensões não mantêm precedência lógica entre si, ou seja, serão analisados independentemente e não afetarão o julgamento do próximo pedido. Já na sucessiva, ao contrário da simples, os pedidos são interdependentes. Isso implica dizer que a improcedência de um prejudica o julgamento do restante. Ainda a acumulação imprópria. A acumulação imprópria ela é amparada pelos artigos 325 e 326 do Código de Processo Civil. Ela é imprópria porque, na verdade, não se trata bem de uma acumulação de pedidos. Na verdade, são vários pedidos ao mesmo tempo, mas só um deles vai ser atendido. É o que chamamos de pedidos subsidiários e pedidos alternativos. Os pedidos subsidiários são aqueles em que o autor estabelece uma hierarquia entre os pedidos. Ele apresenta um pedido e, na eventualidade desse ser julgado improcedente, ele apresenta um outro pedido. Nesses casos, o juiz não poderá passar para a análise do próximo pedido sem antes indeferir o antecedente. E, julgando procedente o primeiro pedido, por óbvio, não analisará o próximo. Nessa hipótese, cabe recurso em caso de procedência do pedido subsidiário e improcedência do pedido principal, já que o autor, ao estabelecer uma hierarquia de pedidos, ele optou por principal aquele que lhe fosse mais benéfico. Os pedidos alternativos, por sua vez, eles não apresentam hierarquia. Da mesma forma que os subsidiários, o autor apresenta uma lista de pedidos autônomos a serem acolhidos, porém ele não apresenta preferência ou hierarquia. O juiz decidirá qual dos pedidos melhor se ajusta à pretensão do autor. No caso da acumulação imprópria alternativa, o autor não possui interesse recursal, já que a escolha do magistrado por acolher um ou outro pedido ela é estabelecida diante das peculiaridades do caso, já que o autor não estabeleceu uma hierarquia entre os pedidos. Por fim, existe a acumulação inicial ou ulterior. A acumulação inicial, quando se apresenta no ato que compõe inicialmente a demanda, ou seja, a acumulação é feita na petição inicial.
ou ulterior, como o nome sugere, quando a parte agrega um novo pedido à demanda no decorrer do processo. Os requisitos para acumulação de pedidos são poucos e bem diretos. Eles estão listados no parágrafo 1º do artigo 327. É a competência do juízo para julgamento de todos os pedidos acumulados, a compatibilidade dos pedidos e a identidade de procedimento, ou seja, todos os pedidos devem ser processados pelo mesmo rito processual. Se não puderem, o autor deverá optar pelo rito mais comum. É importante destacar que o artigo 329 do CPC, em seu inciso 1, permite ao autor, até o momento da citação, alterar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu. Desde a citação do réu até o saneamento do processo, na forma do inciso 2, a complementação ou alteração do pedido ou da causa de pedir depende da concordância do réu e também que seja assegurado a ele o direito de se contrapor ao novo pedido do autor num prazo mínimo de 15 dias, facultando-lhe ainda requerer a produção de prova complementar. Quanto ao pedido, ainda há que se considerar a redução da demanda. As hipóteses de redução são taxativas e simples: a desistência parcial, a renúncia parcial ao direito pleiteado, convenção de arbitragem sobre parte do objeto no curso do processo e a interposição pelo autor de recurso parcial, no caso de sentença desfavorável. E por se tratar de mera redução da demanda e não de resolução do processo, o litígio continua com relação aos demais pedidos. Então é isso, gente. Esses foram os comentários sobre o pedido na petição inicial. Espero que vocês aproveitem. Obrigado.